Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso dia 145. Te convido a pegar sua água, seu chá, o seu café, sentar aqui comigo e irmos para a nossa leitura de hoje. Vamos dar a entrada agora no livro de Esther, lendo Esther 1, do capítulo 1 até o capítulo 4. Fazendo a introdução do livro de Esther, esse é um livro contando a história de Esther, a moça judia que se tornou rainha por causa do seu casamento com o rei Xerxes, o rei da Pérsia. Ramã, o primeiro-ministro do reinado, planeja acabar com todos os judeus do reino, mas Esther e o seu primo Mordecai conseguem fazer com que o plano perverso de Ramã fracasse. E ele acaba morrendo na forca que havia mandado construir para enforcar Mordecai, o seu tio, e para festejar a sua vitória contra os seus inimigos, os judeus começam a comemorar a festa do Purim, que o fazem até hoje. O esquema do conteúdo ele é do capítulo 1 ao capítulo 2, Esther se torna rainha. Do capítulo 3 ao capítulo 5, Ramã planeja a morte dos judeus. Do capítulo 6 ao capítulo 7, Ramã é denunciado e morto. Do capítulo 8 ao capítulo 9, os judeus acabam com seus inimigos. Do capítulo 9 ao capítulo 10, a festa do Purim. Vamos comigo então fazer a leitura desse livro hoje? Capítulo 1. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. No fim do tempo que o rei Xerxes era rei da Pérsia, a capital era Suzã e o reino se dividia em 127 províncias que vinham desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos seus oficiais e servidores. E eles estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu toda a sua riqueza do seu reino e o luxo e o resplendor da sua corte. Depois de 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana e o pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata e os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem e o rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No sétimo dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bistã, Arboná, Bigtar, Abactar, Setar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que elas viessem com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questão de lei e de costumes, portanto mandou chamar os conselheiros em quem ele tinha mais confiança, isso é, Carcena, Setar, Admar, Tassis, Meres, Macena e Mecumã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Mecumã disse ao rei e aos seus ministros que a rainha fez uma ofensa não somente contra o senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino, pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos. E vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Mecumã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda a parte as mulheres não respeitarão seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei foi anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, e cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Capítulo 2.
Esther é feito rainha. Mais tarde a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, manda buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que traga as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. E Regai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Então ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e lhe fez o que haviam sugerido. Então Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo sua prima Hadassa, isso é, Esther, uma moça bonita e formosa, pois os pais dela tinham morrido. E Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Regai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Regai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos dos haréns. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano, durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Sagaz, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a ser encontrar com o rei a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamasse pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de ser encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Regai, o eunuco, responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, no 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Mordecai salva a vida do rei. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai como tinha feito nos tempos de menina, quando ela estava sendo criada por ele. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtan e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados e o rei ordenou que esse registro fosse relatado sobre isso no livro que se escrevia a história do reino. Capítulo 3. Ramã faz planos para acabar com os judeus. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Ramã no cargo de primeiro-ministro. Ramã era o filho de Hamedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários dos palácios se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia a ordem do rei. E todos os dias eles insistiam com ele para que ele obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Ramã para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Ramã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Ramã achou que não bastava matar somente Mordecai, ele fez planos para matar todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Ramã ordenou que tirassem a sorte, chamada isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Ramã foi e disse ao rei:
Por todas as províncias do reino estava espalhado um povo que segue as leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às tuas ordens e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuassem agindo assim. Se o Senhor quiser, assim, decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete que servia para carimbar as suas ordens e o deu a Ramã, filho de Hamedato, descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com seu dinheiro e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Ramã mandou chamar os secretários do palácio, editou a ordem. Ele ordenou que fosse trazido para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com seu anel sinete, e levada para os mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num só dia, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças, e a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura pública dessa ordem, a fim de que quando chegasse o dia marcado todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias, e em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público, e o rei e Ramã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Capítulo 4. Mordecai pede ajuda a Ester. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não poderia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Ester ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. E mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ele mandou chamar Hataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ela fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo com ele e qual era a razão de tudo aquilo. Hataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio. Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Ramã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Hataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã e ordenado que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Hataque que levassem a cópia a Ester, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Hataque fez o que Mordecai tinha pedido e Ester mandou Hataque entregar a seguinte resposta a Mordecai. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença diante do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Ester, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virá socorro e ajuda para os judeus e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe talvez você não tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa? Ester enviou a Mordecai a seguinte resposta: vai reunir a todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite, eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo que Ester havia mandado. Essa foi a nossa leitura de hoje, e a nossa reflexão está justamente nos capítulos finais que a gente acabou de ler, aqui no capítulo 4, no versículo 12, a respeito da rainha Ester. O que acontece? Nas grandes monarquias e nos grandes impérios, como a gente acabou de ver, o simples fato de uma pessoa em submissão ao rei, não simplesmente a rainha, mas qualquer pessoa que desacatasse uma ordem direta, poderia ser eliminado da presença do rei, poderia ser morto. E isso é algo que fala a respeito, principalmente, da questão de como era regido naquela época, né? E também a gente pode fazer um outro paralelo em relação a Deus. Todas as vezes que o simples fato de eu pecar
me dá uma condenação eterna de morte. Isso é um bom paralelo que a gente pode fazer. Mas em relação a esses versículos finais, a gente vai ver que a rainha Esther, ela, entre aspas, saiu desse radar da dificuldade. Ela foi para um lugar agora que, diferentemente como judia, agora ela não mais iria passar necessidade, mas ela foi colocada na outra ponta. É como se a gente fizesse um paralelo, que ela é quase como se fosse um José feminino, vamos colocar dessa forma, que saiu de um lar que estava pobre, que estava passando necessidades, para uma casa que estava extremamente abonada, que é o caso dele no Egito, que ele saiu de um escravo para ser a autoridade. Nesse caso em específico, Mordecai, que é o tio dela, fala uma frase que é extremamente importante. Não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calado numa situação como essa, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Quando nós entramos num lugar que nós saímos das nossas dificuldades e Deus nos exalta, porque Deus faz isso, Ele abate a todos os altivos, mas Ele exalta aqueles que são humildes, e nós, por sermos seus servos, nós devemos ser humildes. Se a gente for no livro de Miqueias, vai aparecer isso em Miqueias 6, que é: ó homem, o que Deus exige de ti é isso, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Então, é basicamente um resumo de tudo que a gente precisa fazer com Deus. Fazer a vontade dele, ter misericórdia ou ser compassivo para as pessoas que não conseguem fazer a vontade dele e ser humilde, mesmo sabendo que a gente está conseguindo fazer as duas primeiras coisas, ou nos colocar no nosso patamar. O que é importante a gente ver aqui para entender algumas coisas? É que da mesma forma que a rainha Esther foi tirada da dificuldade para colocar num lugar de bonança, só por causa disso, não quer dizer que ela ficou isenta da responsabilidade dela. Na verdade, a responsabilidade dela agora aumentou muito mais, mediante o povo dela passando necessidade e sabendo que o povo morreria. E a lição que a gente tem para hoje é justamente isso. Nós somos responsabilizados por ajudar aqueles a quem um dia nós também estivemos em dificuldades, quando nós estamos numa vida que ela está mais estável. E se nós nos negarmos de fazermos isso, da mesma forma que Mordecai falou para ela que ela seria eliminada, nós corremos um grande risco de voltarmos para as nossas necessidades. Nós corremos um grande risco de Deus nos disciplinar, porque se Ele nos coloca em um lugar de bonança, é para que a gente possa derramar isso na vida das outras pessoas também, seja da qual forma for. Se eu estou num lugar onde é que Deus me colocou, no ambiente político, eu devo sim me preocupar com as pessoas de menor estatura, de menor importância, e me preocupar com leis que sejam feitas para que essas pessoas tenham dignidade. Se eu trilho uma carreira de sucesso como empresário e começo a ganhar muito dinheiro, eu devo sim me preocupar em fazer grandes doações, em ajudar as pessoas em necessidade. Se eu sou qualquer coisa que Deus me coloca em um lugar de destaque, em um lugar de segurança, em um lugar de estabilidade, eu tenho que me preocupar com as pessoas que não têm segurança, que não têm estabilidade e que estão em um lugar de dificuldade. E essa foi a nossa reflexão de hoje. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e eu te espero aqui para mais um dia amanhã para continuar a nossa leitura. Até mais!